Bom, vamos lá, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou o Marcos, sou terapeuta, constelador. Eu ajudo pessoas a solucionar conflitos com pai e mãe, né, e destravarem suas vidas. Então, a gente usa a abordagem das constelações familiares, da visão sistêmica, para a gente chegar nesse ponto. Então, talvez algumas pessoas dizem, poxa, mas eu não tenho conflito com pai e mãe. Todos nós temos, em algum nível, em algum grau. Então, quando a gente consegue transcender esses conflitos, entender, trabalhar, a gente consegue destravar muitas áreas da nossa vida, talvez que a gente nem tem noção, que estão travadas por conta desses conflitos, dessas dificuldades que nós temos. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Nós temos outros conteúdos, né, interessantes, para que você possa entender tudo isso, das constelações familiares. Se você estiver me assistindo aqui pelo YouTube, siga o nosso perfil lá, nós temos conteúdos diários, tá? Aprofundando toda essa questão das constelações familiares, da visão sistêmica, da resolução de conflitos, de autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, esses temas bem importantes, tá? Então, na live de hoje, nós iremos falar qual a importância dos trabalhos terapêuticos em grupo, tá? Então, existem várias formas de nós trabalharmos, nós aprofundarmos dentro das nossas questões. E eu costumo trabalhar em grupo. Então, antes da pandemia, nós fazíamos os workshops de constelações familiares, era um grupo. E aí, essa primeira turma que eu iniciei, na verdade eu vou iniciar na quinta-feira, né? Estou bem empolgado, não vejo a hora de começar. E eu percebi que durante a explanação de como seria o curso, tiveram muitas pessoas que tiveram um pouco de resistência com relação ao grupo. Quando a gente fala, ó, a gente vai trabalhar em grupo, as nossas questões. Tem pessoas que têm uma certa dificuldade, uma limitação, talvez uma crença de como é isso. Como é que eu vou trabalhar as minhas questões pessoais, as minhas questões profundas, íntimas, num grupo de pessoas? Como é que eu vou me expor? Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que você vai, Marco? Você vai conseguir conduzir esse grupo de pessoas de uma forma individual, trabalhar de uma forma profunda? Então, a gente precisa entender a importância do grupo. Então, olha só, Freud, né, que foi o pai da psicanálise, em 1910 ele diz, né, que o êxito, né, da terapia pode ser tanto individual quanto no coletivo. Então, o que ele quis dizer da maneira dele? A gente consegue trabalhar nossas questões tanto individuais como em grupo, tá? Bert Hellinger vai dizer o seguinte, que a força está no grupo. A força está quando pessoas se unem com um propósito para trabalhar algo, para ter um objetivo em comum, para lidar com as suas questões. Então, tem um outro ditado que diz, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, qual que é o objetivo do grupo? Potencializar as trocas, os diálogos, né? Compartilhar a experiência, adaptar, falar um pouco da sua vivência, trazer um pouco das suas experiências individuais. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender como isso caminha, como se progride, como que é trabalhar em grupo. Então, existem algumas regras, algumas coisas que a gente precisa pontuar para que possamos ter uma segurança maior e quando eu chegar nesse grupo, quando eu estiver reunido com outras pessoas, eu sentir seguro para expor as minhas dificuldades, as minhas limitações. Porque, na verdade, o que vem por trás, o que está lá no profundo, talvez que a gente não enxergue, é o nosso medo de exposição, nosso medo de julgamento, nosso medo de posicionamento. Então, quando eu não me posiciono, o que está profundo, o que está enraizado? Essa dificuldade de eu ser julgado pelas pessoas. Então, tem pessoas que têm dificuldade de se expor, de ser vulnerável, de falar das suas dificuldades com medo das pessoas julgarem, criticarem. Mas todos nós somos iguais. Os problemas, como eu falei no começo, todos nós temos dificuldades, conflitos com o nosso pai, com a nossa mãe. Muitas vezes eu nem sei que isso acontece.
ou às vezes eu acabo mascarando isso porque eu não tenho um lugar seguro para falar sobre isso. Porque quando eu falo, poxa, mas eu tenho um conflito com meu pai, eu discordo de alguma coisa que meu pai fala, talvez a princípio nos traz um sentimento de exclusão, de não pertencimento, e a gente vai falar sobre isso. Então existem diversos grupos, tá? E eu vou citar aqui nomes de alguns para que a gente comece a entender como tudo funciona. Então, para que eu possa ter um ambiente seguro, para que eu possa conseguir me expor, a pessoa que está conduzindo esse grupo, ela precisa ter o controle do grupo. Ela precisa colocar algumas regras. Então existe um ensinamento muito profundo que diz assim: da forma que começa, perpetua. Isso é em todas as relações. Se você começa uma relação de amizade, você combina, você sabe como lidar com essa amizade vai perpetuar daquela forma. Se você começa um relacionamento com uma pessoa e você deixa claras as suas intenções, olha, a minha intenção é a gente sair, a gente se conhecer, não, olha, a minha intenção é ter um relacionamento sério, progressivo. Quando você entra no trabalho, se você deixa claras as suas intenções, olha, eu tenho uma vaga para você, só que essa vaga é temporária, daqui a 3 meses, talvez eu possa te efetivar ou não. Então eu deixo claras as minhas intenções. Então, da forma que começa, perpetua. Quando nós temos um grupo terapêutico, são pessoas que se reúnem com um propósito em comum. Então eu posso dar vários exemplos aqui de grupos de sucesso. Tá? Então, por exemplo, temos lá o AA, Alcoólicos Anônimos. É uma reunião em grupo. Então as pessoas vão ali buscar uma orientação, uma força. Eles têm um lema, né, bem importante, que eles dizem que só por hoje, né, eu vou ficar bem, só por hoje eu vou ficar limpo. E quando a gente traz essa filosofia para a nossa vida, gente, é extraordinária. Porque muitas vezes a gente se cobra, a gente se pressiona, talvez dos nossos, sei lá, tem uma meta, algum objetivo, e às vezes eu não consigo cumprir, às vezes a gente se pressiona, a gente se cobra com relação a isso. Então eu posso fazer por hoje. Hoje eu consigo fazer aquilo que eu determinei a fazer. E quando eu chego no final do dia eu consegui, ok, foi uma vitória. Eu preciso celebrar sobre isso. Então o AA é um grupo forte, consistente e que tem ajudado muitas pessoas. Tá? Outro grupo, né, que a gente fala, como a gente forma uma egrégora. O que é uma egrégora? A egrégora tem a ver com a questão energética. Então são pessoas que estão reunidas com a mesma intenção, com o mesmo posicionamento. Para quê? Para buscar, né, como a gente trabalha aqui no grupo terapêutico, buscar um aprofundamento, buscar um entendimento, buscar uma solução para suas questões. Tá? Então a egrégora é uma soma, tá? Somatória dessas energias coletivas, mentais e emocionais. Então eu vou com uma intenção, eu vou com a minha energia positiva, eu vou lá de coração aberto. Outra, né, que a gente fala muito sobre isso, que as pessoas falam muito sobre isso, né, o Mastermind, participo de um Mastermind. O que é isso? É um grupo de pessoas também, é uma mente mestra, tá, que se reúne para compartilhar objetivos parecidos. Tá? Então, essa sigla foi criada nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas falam, eu vou participar do Mastermind, o que acontece? Ou dou uma mentoria. Então, são pessoas que tem lá, existe um mestre, né, uma mente mestra, não que a gente seja mestre melhor que outras pessoas, não, é um mentor, uma pessoa que já passou por aquilo. O que ela faz? Ela vai direcionando o grupo. Então, se eu estabeleço regras concisas para que esse grupo, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu trabalhei uma época com casais. Então a gente atendia casais, né? Era um outro contexto, eu usava muito da terapia, mas existia uma regra. Então tinha um dia certo, tinha um horário, cada pessoa tinha que falar de uma, né? Cada vez tinha uma pessoa para falar. Então isso a gente viu que o grupo foi crescendo. Claro, todos os grupos têm aquelas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma facilidade de me expressar, eu sempre gosto de falar, trazer algum conceito. Tem outras pessoas que são mais recatadas. Isso tem a ver com a personalidade de cada um. Então, em algum momento, aquela pessoa que é mais recatada, que é mais reservada, o que ela vai fazer? Ela vai sentir a segurança nesse grupo. E devagarzinho, ela vai expondo, né, aquilo que ela pensa, ela vai expondo exemplos.
são pessoas talvez observadoras e às vezes traz uma sacada diferente para o grupo, que o grupo não tinha pensado ainda. Então esse trabalho em grupo, né, é muito importante quando eu estabeleço regras, quando eu entendo que pessoas estão ali com o mesmo objetivo, então a gente tende a crescer mais rápido. Por exemplo, quando a pessoa traz um contexto, ela já passou por aquilo, ela já vivenciou aquela experiência. Então, quando a gente começa, e aí talvez aqui a gente tenha uma outra percepção que eu não tinha, que as pessoas não têm, que um grupo não deixa de ser um sistema. Então, quando eu pego as leis sistêmicas, né, da visão sistêmica, e coloco dentro do grupo, aí que o grupo tende a andar, a crescer, a progredir. Então, primeiro, todo mundo pertence àquele grupo. Então, as pessoas que vão entrar, né, como eu falei, começar essa semana com um pequeno grupo. Então, as pessoas que forem entrar, todo mundo fazem parte daquele grupo. Todo mundo, todo mundo. Isso é notório. E às vezes, quando você está numa reunião, quando alguém falta, o grupo sente a falta daquela pessoa. Poxa, mas a pessoa não veio, né? A pessoa não está aqui. O que aconteceu? Então, olha só, ela faz parte daquele grupo. Então, primeira lei sistêmica. A segunda é o dar e receber. Então, o que eu faço? Às vezes eu sou uma pessoa pacata, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade mais tranquila. O que eu faço? Eu escuto, eu vou recebendo. Então, eu estou com uma dificuldade pessoal e eu escuto uma outra pessoa dizer, olha, eu já passei por isso, né? Minha vida foi assim, eu usei tal ferramenta, olha, eu fiz uma meditação, eu fiz uma constelação, eu consegui, eu estou recebendo. Em algum momento, quando eu me sentir seguro, o que eu vou fazer? Eu quero fazer isso, eu quero contribuir com o grupo. Então eu vou trazer a minha experiência, eu vou dar para o grupo aquilo que eu já passei. E é maravilhoso, porque é uma relação de equilíbrio. Eu recebo do grupo, mas eu dou para o grupo a minha experiência, aquilo que eu participo. Tá? E a hierarquia, que é da mesma forma. Então as pessoas que chegaram primeiro têm, né, aquela vivência maior, já sabe como que o grupo funciona, já sabe como que as coisas funcionam, já sabe das regras, e talvez ajude aquelas pessoas que chegaram depois. Então isso é maravilhoso quando a gente tem essa percepção e a gente cria-se um ambiente, um lugar seguro para que a gente possa falar, para que a gente possa se expor. Então, quando eu fazia lá os workshops de constelação familiar, o que a gente fazia? Olha, pessoal, precisa chegar no horário, né? Então, a gente tinha lá o limite, né? Então, se você chegar depois de 15 minutos, você não pode entrar. Por quê? Porque a gente pedia para todo mundo desligar o celular, para que as pessoas pudessem ter a qualidade de presença, isso é muito importante. Tá? Então, quando você for participar de um grupo, esteja presente. Então, anote na sua agenda, faça um cronograma. Então, hoje a gente tem aqui o online. O que você faz? Vai para um lugar tranquilo da sua casa, se prepare para esse momento, para que você possa estar presente, contribuir com a sua qualidade de presença, estar presente totalmente. Então, as pessoas chegavam, e aí a gente pedia para desligar o celular, para todo mundo estar presente. Por quê? Porque a gente fazia um relaxamento, uma meditação. Imagine se no meio de uma meditação, do relaxamento, o telefone toca, todo mundo ia se assustar. E aí o que a gente falava? Para todo mundo falar o seu nome. Olha só, a identificação, entende? Quando eu falo o meu nome dentro de um grupo, o que acontece? Eu faço parte daquele grupo, eu sou pertencente àquele grupo. Então a gente pedia para todas as pessoas falar um pouquinho, falar o seu nome, como estava se sentindo, e a gente ia. Então, quando trazia uma questão de uma pessoa, a egrégora se formava na hora, a gente percebia isso. Todas as pessoas estavam naquela intenção de tentar ajudar de alguma forma. Muitas pessoas participavam, então eram representantes, tá, daquilo que ia sendo trabalhado, e era maravilhoso. E as pessoas sairiam maravilhadas. Por quê? Porque talvez aquela pessoa, aquele consultante que trazia uma questão, ele ajudava muitas pessoas se emocionavam, muitas pessoas saíam muito gratas daquilo que tinham recebido. E aí, no final, o que a gente fazia? Olha, pessoal, fala um pouquinho como é que foi a sua experiência, né? Uma palavra, 2 palavras. Então, olha só, o grupo vinha, trabalhava suas questões e todo mundo ia embora de uma forma diferente. Então, o grupo não tem esse medo, essa exposição do que vai acontecer. Como é que vai ser isso? Será que eu falar alguma coisa, as pessoas vão me julgar por isso? As pessoas vão me olhar? Não, não vão.
E se isso acontecer, a pessoa que está ali direcionando, a pessoa que está coordenando isso, precisa ter esse jogo de cintura. Mas geralmente isso não acontece, tá? Principalmente comigo. Eu nunca tive essa experiência, tá? De ter essa dificuldade. Tem horas que você precisa ter um certo jogo de cintura para você conduzir o grupo. Não é fácil. Tá? Então eu lembro a experiência que eu tive lá no instituto, onde eu fiz a minha primeira formação, do workshop que eu fui fazer, e que estava, né, as pessoas estavam muito agitadas, as pessoas entravam e saíam. Então, antes de começar, gente, eu já dizia, olha, pessoal, tá, não que tem que ser dessa forma. Ah, não, que eu não. Olha só, pessoal, para que o nosso trabalho funcione, precisa ser dessa forma. Olha, então, por exemplo, ó, daqui a 1 hora nós vamos ter um intervalo de 15 minutos, então volte para as pessoas não ficarem esperando. Então, se você tiver com vontade de ir no banheiro, de beber uma água, vai antes de começar, para que você possa estar aqui até o final, porque uma vivência ali é algo muito profundo, e a gente falou das constelações familiares, e às vezes acontece um fenômeno e a pessoa precisa estar muito ligada nos detalhes que acontecem. Às vezes a pessoa está sentada e ela levanta, ela distrai as pessoas. Então, o sucesso do grupo são as pessoas. Quando eu dou aquilo e eu recebo. Então, participar de um grupo, gente, é muito legal, é muito, sabe, talvez vocês que já participaram aí, entendem do que eu estou falando. Você cria-se um network, você cria-se grandes amizades. Como, por exemplo, quando eu trabalhava com os casais, né? Então, a gente tinha lá um grupo de amigos, e isso acabou lá, né? O grupo, e continuou essa amizade. Claro que não foi todos, cada um vai para o seu lado, a vida muda, tem altos e baixos, mas isso aconteceu. Porque eram pessoas que pensavam de formas diferentes, eram casais que estavam ali, e tinham seus filhos, então às vezes, programar uma viagem, estava todo mundo junto. Então não tinha aquela distorção, né, de um querer para um lado, outro querer para o outro. Então, quando a gente entra, nada acontece por acaso. Quando você se disponibiliza a participar de um grupo, de uma egrégora, você já tem uma predisposição para isso. E você contribui muito, tá? Então, eu já participei de grupos, eu participo de grupo agora, e é muito engraçado como o próprio grupo ele se retroalimenta, ele vai se ajudando entre ele mesmo. E às vezes a pessoa que está ali conduzindo o grupo, ela está só assistindo e a coisa começa a fluir e vai embora. Então, por exemplo, no meu grupo, tá? Que eu criei do meu curso. Então eu disse lá para vocês, né, no dia do workshop, olha pessoal, se tiver alguma dúvida, né, até 2 dias úteis, eu e minha equipe a gente vai responder essa dúvida. Muitas vezes, tá? Principalmente acontece no grupo que eu participo, então tem dia que você está desanimado, que você está lá preocupado com as coisas que estão acontecendo, e aí você vai lá no grupo e você vê um post de uma pessoa. Às vezes a pessoa parece estar falando com você. Então ela tá, olha, passei por essa dificuldade, passei por isso e tal, e eu consegui fazer dessa forma. Né? Hoje acordei, sei lá, angustiado, acordei mal, fui lá, fiz aquele exercício lá que o Marco propôs. Então, você também contribui. E às vezes, quando você vai lá, né, quando a pessoa que está responsável pelo grupo vai responder, a pessoa fala, não, mas já, né, o meu amigo, a minha amiga já me respondeu a minha questão. Olha só como que é importante isso. Então, o grupo conciso, ele cresce, e cresce muito rápido. Então, conforme você vai vendo que você está contribuindo com a vida das pessoas, o que vai acontecendo? Você vai retroalimentando em você a vontade de você ajudar as pessoas, a vontade de você colocar lá. E aí o que você vai fazer? Um dia você não acordou bem, você não está bem, você tem alguma dúvida, o que você vai fazer? Pessoal, tem uma dúvida aqui e tal. Às vezes as pessoas se mobilizam para tentar ajudar. Entende? Então, um grupo bem definido, um grupo seguro, um grupo sério, gente, é a melhor forma de nós crescermos. E hoje nós temos aí a internet, olha só, nós estamos aqui no grupo de pessoas conversando, né? Ouvindo, entendendo, então eu estou falando aqui, vocês estão aí trazendo para a experiência individual de cada um, e a gente está em grupo. Então a gente tem lá, vamos começar a fazer um grupo pelo Zoom, fazemos, constelação familiar. Então eu tenho essa tendência, eu tenho essa facilidade de trabalhar em grupo, e eu adoro trabalhar em grupo. Tá? Recentemente agora, uma amiga psicóloga, ela tem uma disposição, né, para trabalhar com animais e tal, e aí ela está querendo montar, né, um grupo, e ela conheceu algumas cuidadoras de animais, né, as pessoas que cuidam dos animais, que são abandonados e tal, e ela chamou, Marco, vamos participar do grupo? Vamos.
Primeiro dia, é claro, né? Até as pessoas se ajeitarem, até as pessoas conseguirem estar no horário, tem muitas vezes, às vezes entra, sai. Isso é uma coisa normal, tá? A gente não tem como prever isso, tá, gente? Dentro de um curso, dentro de um grupo online. Mas está sendo maravilhoso, as pessoas ficaram receosas. Então, no último encontro que nós tivemos, domingo passado, né? Teve uma das cuidadoras que abriu o coração, ela falou de toda a angústia, toda a mágoa, todo o sofrimento que ela estava vivenciando, e foi nítido a expressão dela no final, a gratidão dela, porque ela disse, olha gente, eu estou aqui, ó, isso é importante, e eu estou falando para vocês, eu sei que vocês me entendem. Talvez se eu fosse falar para o meu marido, para o meu filho, eles não entenderiam esse sofrimento, essa disposição, por exemplo, para cuidar de animais. Então as pessoas estão na mesma sintonia, entende? Estão na mesma sintonia. Então talvez você fosse conversar com algum familiar, talvez ele não saberia te ouvir. E quando você vai lá no grupo, que as pessoas estão na mesma sintonia, entende? O Mastermind, está todo mundo ali, ó, na mesma sintonia, com o mesmo objetivo do quê? Crescermos juntos, desenvolvermos. O que acontece? O grupo expande, o grupo vai longe. Você cria um network de amizade. Então, se você tem algum receio com relação a trabalhar em grupo, não tenha. Permita-se um dia participar de um grupo. Permita-se um dia, tá? Entrar para um grupo. Então, eu falo para vocês com propriedade. Uma das melhores formas de a gente crescer é trabalhar em grupo. É você se disponibilizar. Então, olha só. Você propicia, né, troca de experiência, que mais, né? Fortalece as relações interpessoais que você tem com as pessoas. Você fortalece a sua exposição. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se expor, de falar aquilo que sente. Que mais? Né? Você oferece outros modelos, né, aos participantes. Então você está ali e a pessoa traz uma forma diferente de olhar para aquele mesmo problema. Porque cada um tem a sua experiência. Estamos todo mundo aqui, né, reunidos no mesmo barco, na mesma sintonia, mas cada um pensa de forma diferente. Às vezes uma sacada, uma palavra que a pessoa fala, você fala, nossa, realmente, eu nunca tinha pensado nisso, né? Isso fortalece o vínculo entre as pessoas. Então a gente vai criando um vínculo, né, como eu disse, de pertencimento, e aí às vezes o grupo acaba ou dá continuidade, mas aquele vínculo se perpetua, tá? E agiliza, né, nos processos evolutivos do próprio grupo, porque com a experiência do outro. Então, isso é motivador. Então, quando eu tenho, como eu falei para vocês, tem dia que eu acordo, eu também tenho as minhas dificuldades, eu também tenho os meus, né, limites que eu preciso transpor, eu também tenho, né, as minhas angústias, enfim. Então, eu participo desse grupo para que eu possa crescer, me desenvolver. Então tem dia que eu acordo e estou preocupado, eu não sei como lidar com aquela situação. Então eu vou lá, coloco um post, pessoal, me ajuda, olha, eu estou com essa dificuldade, olha, não estou conseguindo fazer tal coisa. Então é nítido, gente, rapidinho tem alguém que vai lá e responde. Né? Então é uma forma de a gente crescer, evoluirmos juntos. Tá? Então o grupo tem essa peculiaridade. Agora, tem pessoas que querem trabalhar individuais. Querem trabalhar individual? Quero, ok. Mas se você vê alguém que já passou por aquilo, se você tem experiência, nós temos essa facilidade de espelharmos no outro, tá? Tanto é verdade que tem, dentro do nosso ramo de desenvolvimento, as pessoas falam que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Porque eu não sei se vocês sabem, mas é fisiológico, tá? Nós temos neurônios e espelhos. Isso é muito nítido. Então, quando você participa de um grupo, existe toda uma forma de falar, uma forma de pensar. Então, depois de um tempo que você participa, você começa a integrar aquelas falas no seu dia a dia. Olha como é interessante isso. Porque a gente se espelha, nossos neurônios se espelham, né, naquele exemplo, naquela forma de lidar que é muito bom. Então, eu trago isso para o meu cotidiano, eu trago isso para a minha vida. Então, são muito comuns. Você vê frases, né, que você traz para o seu cotidiano e você coloca em prática. Tá? Então, uma das frases que eu escuto lá no grupo de mentoria que eu participo, né? Então eles falam assim, olha, precisa fazer, precisa fazer. E aí o mentor, né, desse grupo, ele diz assim, ó, melhor feito do que perfeito.
Então, às vezes, você quer fazer de uma forma perfeita. Você quer, tá, por exemplo, gravar um vídeo e seja perfeitamente, o script ali você consiga falar. E às vezes você não consegue, porque tem várias coisas que acontecem. Então ele diz, olha, é melhor feito do que perfeito. Então eu trouxe essa metodologia para a minha vida. Claro que eu preciso melhorar, claro que eu preciso aprimorar, claro que cada dia mais eu estou buscando excelência. Claro que quando você está dentro de um grupo, você tem um objetivo, você precisa crescer, se desenvolver. Mas eu trouxe a metodologia. E aonde eu aprendi isso? Lá no grupo. Então é uma frase muito comum, as pessoas usam muito isso. É uma forma de estimular o grupo. Agora há pouco eu falei lá de uma frase do AA, que eles têm isso, é uma metodologia, tá? Eles têm uma filosofia de vida. Olha, só por hoje eu consegui ficar bem, só por hoje eu consegui me envolver com álcool. Claro que tem raízes profundas, a gente sabe muito bem disso. Tá? Em algum momento eu posso até aprofundar sobre isso, sobre os vícios dentro do sistema familiar. Tem uma raiz, tem alguma coisa que aconteceu em determinado momento da vida daquela pessoa. Mas para aquelas pessoas que passam por isso, um dia é uma vitória muito grande. Para mim, que nunca trabalhei, com as questões das mídias sociais e que existe um outro lado atrás de tudo isso aqui, tá? Que vocês estão me vendo aqui, para mim tem hora que é complicado. Mas eu aprendi lá no meu grupo de mentoria o quê? Melhor feito do que perfeito. Então eu faço. Se eu tenho um compromisso, eu estou aqui. Semana passada, eu fiz uma semana de live lá da sistêmico, A gente ia fazer o diagnóstico sistêmico. E todos os dias eu estava ali, eu tinha um compromisso com todo mundo. Então eu aprendi isso, eu aprendi a ter um compromisso com as pessoas. Eu aprendi a ter um compromisso com você, que está aqui, tá? Doando o seu tempo para me escutar, para me ouvir. Então eu tenho um compromisso com você. Antes de eu vir para cá, eu preciso me preparar daquilo que eu vou falar. Eu preciso trazer um conhecimento profundo com vocês, porque eu tenho um compromisso com vocês. Então isso eu aprendi. Tem dias que não sai da forma que eu planejei, tem dia que o script ali eu não consigo, ser dessa forma direitinho, mas eu estou fazendo. Não é perfeito, mas eu estou fazendo o meu melhor. Então isso é importante. Você cria, você traz benefícios para a sua vida. E aquilo fica enraizado, porque cada grupo que você participa são pessoas diferentes. Hoje, com a internet, você pode lidar com pessoas de outros países, que moram fora, que moram em outros países, de outros estados. Então são culturas diferentes, são modos de ver a vida de forma diferente. Então permita-se você participar do seu grupo, de um grupo. Tá? Permita-se você participar de um grupo terapêutico. Tá? Permita-se você participar um dia comigo, tá? Workshop de constelações familiares, ou um grupo, ou um curso de desenvolvimento. Tá? Eu garanto para você que vai ser uma experiência muito boa, tá? Que vai ser um crescimento, tanto para mim quanto para você. Porque a gente aprende muito com as pessoas. Eu sempre estou aberto a ouvir as pessoas, a aprender com as pessoas. Eu gosto muito de ensinar de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu passei, mas eu gosto também de ouvir as pessoas. Porque às vezes as pessoas têm uma sabedoria que a gente não consegue em livro nenhum, em anos de estudos, a sabedoria da vivência. Então isso aqui enriquece o grupo, entende? São a individualidade de cada um, a experiência individual de cada um. E que todo mundo faz o quê? Traz para dentro do grupo e nós vamos crescendo junto. Eu vou dando, eu vou recebendo, eu pertenço a esse grupo. Tem hierarquia, o que? As pessoas chegaram primeiro, já sabem como funciona. Então, a princípio eu vou ficar talvez um pouco mais recatado, mas com o passar do tempo que vai acontecer, eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou tendo um lugar seguro para falar das minhas emoções, daquilo que eu preciso fazer, de como eu faço, aquela pessoa já fez e ela coloca ali no grupo. Entende? Então, gente, não tenha medo, tá? De participar em grupo. Talvez você tenha receio e essa aula eu vi aqui com esse objetivo, entende? De tirar o receio de vocês,
E tirar essa coisa de, grupo não funciona. Funciona sim, tá? Eu vou me expor, as pessoas vão te julgar. Não vão, porque as pessoas estão no mesmo objetivo, tá? No começo, a gente demora um pouquinho até se encaixar, talvez não, tá? Tem grupos que já são trabalhados, pessoas que já são trabalhadas, e a pessoa entra no grupo e a coisa vai crescendo cada vez mais rápido. E você vai crescendo e eu vou crescendo com isso, tá? Então, os objetivos do grupo é esse. Então não tenha medo, não tenha receio, porque eu tenho certeza, tá, que um dia, se você tiver a oportunidade de participar do workshop comigo, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa, tá? Porque eu vim trabalhando com isso há muito tempo e eu acho que a melhor forma de nós crescermos é juntos, ok, pessoal? Então eu queria abrir para vocês aí, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Se foi esclarecedor todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês, tá? Da importância do grupo, né? Então a gente falou aqui nos Mastermind. Um grupo também, né? Que todo mundo participa aí, né? Você pode ver que existe uma força também, né? É uma torcida, é um grupo, não deixa de ser, né? Hoje não tem mais isso, né? Infelizmente por esse momento que a gente está vivendo, mas quando você vai, e é engraçado, tá? Só contar aqui uma experiência que eu tive uma vez, tá? Só pra gente finalizar, se não tiver mais perguntas, tá? Então, tinha um amigo meu que o cara era fanático por futebol, e uma vez, vamos no estádio, e eu não era muito ligado a isso. E aí teve um dia que eu falei, tá bom, eu vou com você e tal. Aí eu falei pra ele, só que não vou ficar lá gritando, pulando, aquela coisa toda não, vou ficar lá sentado no meu lugar, tá bom. E aí, gente, o que acontece? Existe uma força, entende? É essa força que o Bert Hellinger fala. A força está no grupo. Movimenta o grupo, entende? Essa egrégora, essa energia que tem no grupo. E aí, o que aconteceu? Eu tô lá sentado, né? Começou o jogo lá e tal, de forma diferente. Eu tô lá observando e tal. Daqui a pouco o pessoal começou a cantar, gritar, pular. E aí, o que aconteceu? Eu fui movido por isso. E a hora que eu olhei para um lado para o outro, tava lá, eu nem sabia as músicas que o pessoal tava cantando. Eu nem sabia o direito que tinha, não tinha uniformizado, não tinha nada, mas tava lá gritando. Por quê? Porque eu fui impulsionado pelo grupo, entende? Esse crescimento. Então não perca essa oportunidade. Tenho certeza que você vai crescer no grupo. Você vai se desenvolver. As pessoas vão contribuir. E no momento que você contribuir com uma pessoa, e a pessoa fala, nossa, Marco, obrigado, cara, porque aquilo que você falou para mim, olha, mudou meu dia, me ajudou bastante, né? Eu não precisei nem lá do meu mentor, lá da pessoa que está direcionando o grupo lá, responder, porque você já me respondeu. Então, olha só como é gratificante isso, tá? Nós crescemos juntos através do grupo. Ok, pessoal? Isso acontece também em show, né? É uma energia muito forte. É verdade, a Luciana está dizendo aqui. Show! Não tem como você ficar parado. Né? Você fica ali, por mais que você fala, não, vou ficar no meu... Não fica, não consegue. Então, o grupo terapêutico, pessoal, da mesma forma, o crescimento acontece e é exponencial, é um crescimento muito grande. Porque você está junto com as pessoas, entende? A pessoa vai direcionando, vai colocando conteúdo, e aí quando a gente vê, você já cresceu, tá? E se desenvolveu, e eu tenho certeza que vai ser uma ótima experiência, tá bom? Então, não sei daqui a quanto tempo eu vou montar outro grupo terapêutico, tá? Então, se eu fosse você, não ficaria de fora, viu? Porque olha só, nós já estamos aí, segundo mês de 2021, tá? Então tá passando muito rápido. Vai chegar no final do ano, você vai falar, poxa, olha, devia ter entrado, devia ter feito o curso junto com o Arco. Então, olha só, depois não adianta chorar, viu, gente? Tá bom? Mas é isso, tá? A força tá no grupo, não tenha medo. Talvez você fala, poxa, mas eu sou uma pessoa recatada. Não tem problema, vai chegar a hora que você vai conseguir falar, que você vai conseguir se expor. Devagarzinho, o grupo vai te impulsionando a isso. E você vai ver o como você vai crescer e se desenvolver, tá bom? E hoje a gente tem aí, da sua casa. Você não precisa nem, né, sair, ter hospedagem, ter despesas, enfim, tá? Você pode participar da sua casa mesmo, tá? E crescer, e se desenvolver, tá? Em todas as áreas da sua vida, realizar, né, os sonhos, destravar aquelas coisas que estão travadas na sua vida, tá? Solucionar os conflitos internos que nós temos,
pai, mãe, enfim, crescermos. Ok, gente? Dúvidas? Tem alguma dúvida aí? Coloca aí para a gente responder. Ou se não tiver, a gente encerra essa aula. Tá bom? Então vamos lá. Acho que não tem dúvidas não, né? Então, gente, é isso aí, tá? Quero agradecer vocês por estarem aqui comigo, ok? Pelo carinho, atenção de todos vocês. Então, pense dessa forma, tá? O grupo é uma forma de eu crescer. Se você sentir segurança na pessoa que está direcionando o grupo, tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade para você crescer, se desenvolver, ok? Então, daqui a algum tempo, se eu tiver um outro grupo de estudo, tá? Convido vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês não irão se arrepender, tá bom? Então, uma ótima noite a todos vocês. A minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Ok, gente? Tchau, tchau. Beijo, boa noite.